Pessoal, e o Palmeiras não tá pra brincadeira. O Palmeiras já anunciou o Paulinho, né? Tem aí a vinda do Facundo Torres. Tem novos jogadores que estão para chegar aí no time do Palmeiras para as próximas temporadas. O Palmeiras não está para brincadeira, tá indo para o mercado agressivamente, porque é ano de disputa do Super Mundial. Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais do Verdão? Então assiste esse vídeo até o final. É 9 esse 9 aí, né? Mas ele faz a função ali também. Mas acho que ele é muito bom jogador. Eu tô tentando entender por que o Galo se desfez do Paulinho. Sim. Folha salarial? Não era, mas não era para sair gestão de dinheiro. Não era para sair tão rápido. A última temporada que talvez não tenha sido tão boa, mas tem a questão da lesão. Sim, mas não era para ele sair tão rápido da forma como foi. Aliás, é bom lembrar que o Paulinho, contratado pelo Palmeiras, fechar tudo certo, ele não vai jogar já não. Só em março. Abril. Vamos ver a recuperação. Mas tá bom, mas vale contratação. Eu acho que ele é muito bom jogador, ele vai solucionar sim. Vai solucionar. Ele não é o camisa 9, né? Mas se colocar ele ali para jogar, porque você lembra do período, acho que foi o ano passado, o melhor período do Galo em termos de gols, ele jogava ao lado do Hulk, centralizado. Eram os dois Paulinho juntos. Tem excelentes números ano passado. Ó, tá tocando, hein? Opa, tem um celular tocando aí, atenção. É cobrança. Dia 2 de janeiro, já tem gente ligando para cobrar. Quem é que liga hoje em dia? Eu não sei. É nosso querido Kid, por setor de cobrança. Ser mais um talento que ele descobriu ali. Exatamente. Eu acho que é cobrança, porque dia 2 de janeiro é só lugar que cobra que já começa a ligar. Hoje em dia ninguém liga, só cobrança ou telemarketing. A gente vai fazer a perspectiva também o de trote. Campinho? Como é que é? Campinho do Palmeiras? Não. Tem um campinho do Cruzeiro só, mas a gente pode mentalmente fazer o campinho do Palmeiras. É interessante aqui, pensar, já tem o Facundo também. É interessante pensar como é que vai desenhar o Abel a posição do Paulinho. O que ele pensa para o Paulinho na temporada. Porque ele tem que desenhar um time agora e pensar um time com o Paulinho quando ele voltar. Sim. Pelo valor que ele custou, pela contratação que é. O Abel tem dois desafios. Tem que montar o time com o Paulinho e montar um time com a saída do Estevão. Ele tem que montar 3 times, né? Um pro início do Paulista sem o Paulinho, ainda com o Estevão. Aí ele tem ali a chegada do Paulinho, é outro time. E aí depois a saída do Estevão, você tem que recalcular toda a rota ali. O que ele tem é o Facundo e o Paulinho. Essa questão do 9? Do 9. Você acha que é a solução para 9 mesmo? Início, sim. Não, acho que não é a característica dele principal. Tanto que em muitos jogos do Atlético, a gente viu umas conversas entre o Hulk e o Paulinho, que precisava de um cara de área e tinha quase uma discussão, sabe? Às vezes o Hulk, né? A gente percebeu que o Hulk, Paulinho, fica um pouco mais, deixa eu sair da área. Em alguns momentos o Daverson resolveu isso. Aí quando tinha o Daverson, né, nos jogos que o Daverson pôde jogar, e aí o Daverson fazia essa função de 9. Equilibrava mais. E aí o Paulinho e o Hulk tinham mais movimentação. Mas eu acho assim, com o Estevão, quem sabe onde o Estevão gosta de jogar, e ali do lado direito é titular absoluto até a saída. Se o Facundo Lopes ele se adaptar rapidamente, a gente também tem uma opção de beirada. E aí o Paulinho seria esse cara mais centralizado, com o Veiga um pouco mais atrás, né, como homem de criação. Então eu acho que não é o atacante dos sonhos, né, o 9 dos sonhos do Palmeiras, mas é um jogador que tem qualidade para exercer essa função. Tô pensando aqui, cara, porque assim, é um baita nome. O Palmeiras está atrás do Andrés Pereira ainda também e tal. O Palmeiras está se movimentando bem no mercado, com nomes assim pesados. Acho um valor muito salgado para a contratação do Andrés Pereira. Aliás, por falar em Pereira, também tem o Matheus Pereira, que a gente acabou de citar, que o Palmeiras está atrás também. E tem o Felipe Anderson, que não rendeu ainda. Então é isso aí. Perfeito, ia chegar aí. Felipe. Perfeito. Tem o Felipe Anderson, onde encaixa? Porque não é o encaixa, seguinte, vira banco. Vamos lá, em cima do Palmeiras que a gente está montando aqui. O Felipe Anderson é um cara para ser titular. Se ele jogar deveria. O que a gente imagina que ele pode jogar, eu não acho o Felipe Anderson craque, tá? Eu também não. Não é craque, mas é um jogador muito bom, muito útil. Fez 2 temporadas espetaculares na Itália. Assim, o que eu quero dizer é que é para ser titular. Aí como é que fica esse time do Palmeiras? Vamos lá, vamos montar só a frente, não precisa ser do meio, só do meio para frente. Vamos lá. Ele estava jogando pelo lado esquerdo. Você tem Felipe Anderson, né? Você tem o Facundo, você tem o Paulinho, você tem o Flaco Lopes, você tem o Rony ainda lá no elenco, que o Palmeiras está tentando negociar. Flaco Lopes e Rony eu acho que perdem um pouco espaço, se a gente pensar no time completo, né? Pensar num time já projetando o Super Mundial. Porque esquece o Campeonato Paulista, a gente já falou, o Paulinho não joga. Isso. Tem a adaptação do Facundo. Então, pensando no Palmeiras ideal para a temporada sem mais nenhuma contratação. Olhando só para esses jogadores que estão aí. É difícil pensar um lugar para o Felipe Anderson. Eu não vejo ele titular do time com o Paulinho, com o Facundo jogando bem e se adaptando, com o Veiga jogando,
com o Estevão pelo lado direito, eu não vejo o Felipe Anderson jogando. Pelo que ele apresentou de agosto a dezembro, ele não tem vaga no time titular. Sim. A não ser que ele faça algo diferente. A não ser que seja readaptada a função dele. Mas o que ele apresentou, pelo que se tinha de expectativa, pelo que ele jogou na Itália, com esses jogadores todos à disposição, ele não tem condição de Mas titular. ele teria que ter uma sequência no Paulista. Acho que ele pelo menos merece. Pelo investimento que o Palmeiras fez e tudo, pelo jogador que ele pode ser, acho que ele merece no Paulista uma rodagem. De novo, também não dá para se iludir com o Paulista, porque o Flaco Lopes arrebentou no Paulista e depois no resto do ano, né? E acontece muito isso. É difícil fazer métrica mas pro restante da temporada. Então, mas aí você dá uma sequência para ele, William, e o Facundo, por exemplo, que pede uma adaptação também no Paulista. Você faz o quê? O Estevão vai jogar, né? Aí, o Flaco deve jogar o Paulista. Nenhum desses caras jogam como referência ali, diária. A verdade é que o Palmeiras precisa contratar um 9. Exato. Então. O Palmeiras precisa contratar um 9, mas é um 9 que chega e resolva. Exato. Então, Zé, mas de novo, não é o Paulinho. O Palmeiras contrate um 9. Contrate um 9 que venha para ser titular. Aí o Paulinho jogaria? Eu acho que o Paulinho joga aberto pela direita. Então, mas aí o Facundo e o Felipe Anderson aí... Então, mas eu acho que aí, por exemplo... Tem o lado esquerdo, né? Não, pelo lado esquerdo. Eu acho que é o Estevão, o Estevão. E aí eu acho que o Paulinho joga do lado esquerdo fechando. Sim. Diagonal, porque o Paulinho tem essa... Sai de fora para dentro. Joga do lado esquerdo para diagonal ali. E o Felipe vai para o banco. Eu acho. E o Facundo também é banco. O Facundo a princípio... Inicialmente, né? Sim, quando o Estevão sai, ele joga. Porque o Facundo joga do lado esquerdo, né? Esquerdo para direita. Ele faz muito isso, né? O Facão do lado esquerdo. Então o quê? Peraí, Rafael Veiga é titular. É Veiga, Estevão e Paulinho. Estevão e Paulinho. E aí a gente vai ter que ver a movimentação. Porque o Paulinho também joga. O Paulinho joga atrás do centroavante. Sim. Joga. O Paulinho joga. O Paulinho tem... Eu acho que de todos os jogadores aí é o mais versátil para você... colocar do lado direito, do lado esquerdo, centralizado, jogando, não como 9 centralizado, aquele cara, mas ele faz o 9 rodando, por exemplo. Ele faz o 9 de movimentação. No Atlético o Hulk era o mais fixo e ele era o cara que rodava, inclusive fez gols contra o próprio Palmeiras, ele fez gols assim, eu acho. Agora, dentro daquilo que o Palmeiras, nas características dos jogadores, eu acho que o Palmeiras precisa contratar um 9 para chegar e resolver. Coloca a camisa, vai lá e de 10 oportunidades ele guarda 8. E eu iria atrás também de um zagueiro. Isso. Mais um. Que o ano do Gustavo Gomes já não foi bom, né? Mas tem o Murilo lá também. Você tem o Vitor Reis. O Naves, que é jovem. Então, mas você tem que ter jogadores prontos, né? O Abel, ele tá já num processo em que ele toda hora tem que revelar alguém da base. Tem que trazer alguém da base e essa base tem que corresponder. Jogadores mais prontos para uma temporada que exige tanto... Você precisa ter opções. E o Palmeiras tem condição de ter opções. Então, a minha sensação é que o elenco ainda está meio curto. Não tem essa impressão? Porque assim... O Giai vai ser titular pelo lado direito? Então, vai ter sequência? Então, eu quero entrar nesses nomes. Porque vamos lá. As contratações, as expectativas de contratações estão gerando... Estão fazendo muito barulho porque é um modus operandi do Palmeiras que está mudando. Certo? O Palmeiras está indo no mercado... precisou mudar, né? Precisou mudar. E está certíssimo. Ele foi buscar Paulinho... E está tentando o Andrés Pereira, e está tentando o Matheus Pereira, e foi buscar o Facundo, está gastando. Está indo lá para montar. Mas assim, tem vários jogadores no elenco, a gente está falando do Felipe Anderson, porque seria o principal nome, mas tem vários jogadores no elenco que a gente não sabe, por exemplo, o Dudu perdeu, tudo bem, já não estava jogando muito e tal, já não era muita opção, mas você perdeu o Dudu. Você vai perder o Estevão. Você tem que pensar no ano, você vai perder o Estevão. O Giai, o que é o Giai? O Rômulo ainda ficou? Não sei se eu perdi. Parece que não, parece que vai sair, né? O Rômulo parece que vai sair também. Mais um, que é o que veio do Novo Horizontino. Que teve pouco jogo jogou, também. Pouco jogo também. Quase não jogou. Aí você tem... Estou pensando aqui... Caio Paulista, Vanderlan... Caio Paulista... Piquerez volta. Piquerez é uma boa voltar. Tá, só que tem que ter um... Então. O Vanderlan, ele tinha muita projeção, não conseguiu corresponder. Caio Paulista ganha a posição, que não é lateral de origem. Então, assim... Você tem Mike... Marcos Rocha, Mike e Rocha. O Mike, pelo que eu vi aí, pelo menos nas últimas notícias, ele estava no mercado. Estava no mercado. O Marcos Rocha ainda dá mais um aninho do Marcos Rocha? Teve muito problema de lesão, né? O Mike também da temporada. Rocha me parece que renovou. Mas ainda rende mais um aninho? Então, eu não sei nem se ele vai ser lateral. Ele acho já que pode tem algumas interrogações. Você entendeu o que eu quero dizer? Que tem algumas interrogações ainda, entendeu? Não, tem várias.
E que eu não sei, o Piquerez é uma certeza. Gomes, mas com todo respeito à história dele no Palmeiras, o Gustavo Gomes fez uma temporada de uma oscilação muito grande. E de casos, em momentos decisivos, de não conseguir corresponder àquilo que se esperava. Então você tem que pensar num processo ali. Óbvio que você tem jovens jogadores que têm uma projeção absurda. Você tem o Murilo, você tem o Reis, que é um ótimo zagueiro. Mas você tem que pensar numa reposição. Palmeiras, ele não... A gente vai lembrar do Botafogo, e aí não querendo comparar, mas o Adriel se entrou no lugar do Basso, os jogos que ele fez, ele não baixou o nível. Ele entregou muito ali. Então é nesse sentido. Porque ele é nível titular. Infelizmente, hoje no futebol, infelizmente não, né? Felizmente, principalmente para times que têm como investir, para uma temporada que exige tanto, de um campeonato brasileiro longo, do Super Mundial, no caso dessa temporada, mas quando não tem... Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem times que jogam 70 partidas numa temporada. Até mais. Você tem que ter um elenco em que você substitui e o nível não caia. E muitas vezes tem que sair, né, Nath? E muitas vezes tem que movimentar o elenco. Né? Vou dar mais dois nomes. Direito, mas Rony, você tem três opções. Se você tem Mike, se o Mike não sai. Marcos Rocha e o Giai. Você tem 3 laterais direitos, só um joga. Você tem que meio oxigenar. campo, você coloca o meio campo para jogar numa função, o Paulinho faz várias funções. A lateral, você usa um jogador. Então, se você trouxer mais um lateral direito ou esquerdo, por exemplo, e mantém os que você tem, você infla o elenco, você... Que é outro que está no elenco, eu acho que não tem mais... O Rony, o Palmeiras quer negociar o Rony. O Zé Rafael tinha a ideia de negociar. Ninguém falava nada, né? Todo mundo metia porrada na Leila. Todo mundo dava uma porrada na Leila, porque tem que investir. O custo do elenco do Palmeiras é altíssimo. Sim. Nós estamos vendo agora. Folha salarial alta. Folha salarial alta. Ninguém quer pagar o salário desses caras que têm contrato com o Palmeiras. E os caras não querem sair. Sim. Vou sair para quê? Para pegar um salário duvidoso? Não, eu prefiro ficar aqui. Exatamente. É o caso do Zé Rafael, por exemplo. Mas há uma necessidade teve proposta para sair. Há uma necessidade, porque em boa parte da temporada o Abel olhava para o banco de reservas, ele teve o Estevão na temporada, que era o grande diferencial na temporada. Ele botava quem? O Palmeiras sem o Estevão. Ele olhava pro banco, muitas vezes ele improvisava o menino do lado esquerdo, mas não botava o Dudu. Por isso, o Palmeiras você vê quantos nomes a gente falou aqui que estão no elenco, mas nenhum a gente sente a firmeza, assim, que precisa... É um bom elenco, mas precisa oxigenar. Precisa dar uma oxigenada, precisa girar. Então, Palmeiras com o Estevão... Eu acho que o Palmeiras está tentando fazer isso. Os indicativos do Palmeiras é que está tentando fazer isso. O Palmeiras com o Estevão era um e o Palmeiras sem o Estevão era totalmente diferente. Totalmente diferente. O Palmeiras tem que se preparar para essa perda do Estevão. Sim. Para essa perda do Estevão que ela vai acontecer. Né? Eu acho que assim, o Facundo Lopes, ele é um jogador que veio para tentar se encaixar nessa posição do Estevão. O mesmo nível a gente não sabe. Depende da adaptação, né? A maneira como ele vai entregar para o Abel que se espera, mas ele foi um jogador contratado para isso. Talvez que hoje não seja titular, mas quando o Estevão sair, vai abrir essa opção. O Paulinho, ele também vem para dar essa oxigenada, o cara de qualidade, né? Junto com o Veiga ali, um cara que pensa o jogo. O Paulinho, a dinâmica dele é interessante demais, em várias posições. Mas eu acho que é importante bater nessa tecla, assim. Você tem algumas posições, não são titulares absolutos, mas tem um número de jogadores. Então, para você trazer, você tem que liberar, tem que tentar negociar. Isso, exatamente. Então, você coloca muita gente na mesma posição, e aí até o dia a dia mesmo, ele fica um pouco mais complicado. Você não consegue treinar o time. Porque muita gente insatisfeita. Imagina um cara que é lateral direito e você tem 4 para posição, pô. Quer dizer, o quarto... Não consegue nem treinar. Isso, o cara não consegue nem treinar. A expectativa é muito baixa e o dia a dia ele fica um pouco mais complicado para você gerir isso daí. Né? O Facundo vem para o lugar do Estevão, mas assim, hoje o grande nome do Palmeiras é o Estevão, certo? Não é o Estevão. Dá para comparar ainda. Só que quando ele for, o grande nome, não sei como vai ser até o meio do ano. Vai ser o Paulinho, né? O Paulinho vem para ser o cara do Palmeiras. Pelo valor investido, sim. Se ele vai conseguir ser, a gente vai saber só com a adaptação dele ao sistema de jogo do Abel, à estrutura de jogo do Palmeiras, aos seus companheiros ali. É outra coisa. A gente vai ter que ver, vai ter que entender o que o Abel vai querer, como é que o Abel vai montar esse time. Vai chegar mais alguém? Não vai chegar mais ninguém? Isso tudo é uma interrogação hoje. Porque eu vou olhar para o campo e falar, esse é o cara ali. Sim. A certeza você olha para o Estevão, você vai falar, você vai mudar para o Paulinho. A certeza que o Palmeiras tem hoje é Veiga e Estevão. Essas são as certezas que o Palmeiras tem hoje, Veiga e Estevão. É as certezas que tem. E aí eu estou falando de ofensivo, né? De sistema de ataque. O Anderson é uma incógnita. Rony e Flaco Lopes
interrogação em relação ao que pode acontecer na temporada? Vão ser negociados? Permanecem no elenco? Mas passam a ser qual opção no elenco? Vem mais alguém da base? Sobe alguém da base e vai ser uma opção? Não sei. Mas é um time que continua sendo o time que vai entrar para brigar por títulos na temporada. Mas eu olho pro Paulinho com um olhar de certeza. Certeza. Falou, repete as certezas, Estevão eu e Rafael digo de Veiga. quem vai começar a temporada, né? O Paulinho ele vai começar lá para abril, maio. O Paulinho ele chega no primeiro momento pro Mundial, né? Porque é isso, ele vai chegar lá para abril, maio, vai jogar alguns jogos ainda pelo Brasileiro e tal, que é bom para ritmo e tudo. Libertadores. E vai chegar ali pro Mundial. Então vamos meio que pensar aqui esse time do Palmeiras, né? O Everton, aí você vai de Marcos Rocha, é isso? É isso. Dupla de zaga, Gustavo Gomes e quem? Vitor. Ou se quiser tirar o Gustavo Gomes, tudo bem, eu sei. Murilo volta. Murilo também. Murilo já tá Murilo e Vitor Reis? Mas vai ser difícil de tirar o Gustavo, hein? É difícil. Embaçado, né? Você tiraria? É complicado. Não. Você tiraria? Não tiraria. Eu tiraria. Para começar, não. Eu acho que assim, é você entender no ano que o Gustavo vai te entregar. Porque ele pode entregar, né? Ele teve uma sequência ruim, como teve várias sequências boas ali, pilar de sustentação defensiva. Eu começaria com ele, aí você vai entender o que ele pode te entregar em 2025. Mas é difícil tirá-lo e colocá-lo no banco, assim, é difícil. Porque além de tudo o cara é uma liderança. É liderança. Eu acho que é muito por esse lado também. Não vejo no Murilo e nem no Vitor a capacidade de apresentar um esporro do jeito que ele dá muitas vezes no time, cobrança. Ele é esse cara aí. Eu acho que talvez a permanência dele como titular... Acho que o Abel olhou muito para esse lado aí. Peraí, eu tenho o Murilo e tenho o Vitor que poderiam ser... essa zaga me entregaria muita coisa, mas eu não tenho uma liderança para organizar o time da forma como o Gustavo é capaz, tem essa capacidade. Eu acho que tem Gustavo e Vitor, lateral Piquerez, no meio campo Aníbal e Rios. Zé Rafael banco, se ficar. Não, eu acho que o Zé Rafael já perdeu a posição. E olha que eu era um dos defensores. Você gosta muito dele. Eu gostava muito do Zé Rafael, mas o Richard entrega muito mais do que o Zé. O Zé hoje está muito mais para ser um primeiro volante do que um segundo. Né, homem de meio campo. Está muito mais para disputa com o Aníbal do que propriamente com o Richard. O Richard é aquele cara, como gosta de dizer o Fábio, né? O box to box, né, Fábio? O Luciano adora isso. Adora isso. Ele criou algumas, inclusive. Ele é humilde, ele disse que não foi. Ele fala, Richard, ele ama performar bem. Performar. O box to box, como performa no box to box ele, não? O Richard entrega muito. E aí você tem a definição, você tem o Felipe. Você tem o Maurício também, que é uma outra característica. O Maurício, quando entra, ele toma a posição do Veiga. Exatamente. O Veiga vai para o banco. O Veiga, se não me engano, fica 2 ou 3 jogos no banco. Acho que é isso. Depois ele entra. Depois voltou fazendo gols, gol e dando assistência à torta e direita. Faltas, né? Ele decidiu muito isso. Um cansaço. Mas aí é culpa do e Abel. até dito mesmo pelo Abel. Mas aí erro do Abel. Ele estava né? já no limite. Aí acho que aí tem que colocar um pouco na conta do Abel em relação a isso. Porque ele não tirava o Veiga e ao mesmo tempo eu sei que o Veiga está jogando mal, mas a culpa é minha. Então peraí, você tem uma série de jogadores no seu elenco, você não consegue administrar um jogador apenas, você precisa desse cara o tempo todo. Você não está vendo que, como gosta de novo, né? O Fábio gosta, né? Hoje o Fábio usa muito, a gente conversa sempre antes do programa, depois fica na cabeça. Ele fala assim, não consegue performar bem, entendeu? Não sou eu, é outro Fábio. Então aí você fica com dificuldades, você prejudica o time. Sim. E aí eu acho que o Abel tem um pouco de culpa nisso. Né? Mandando um abraço para o Pedro Ivo Almeida, né? Que é do nosso setor de culpa. Né? Culpa para todo mundo. Então, assim. E aí você tem aí provavelmente o Paulinho, vai ter ali Rony ou Flaco? Qual dos dois? Flaco, né? Acho que é Flaco. Esse que é o Palmeiras, por exemplo, ele gostaria de negociar o Rony, mas não tem a mesma vontade com relação ao Flaco ainda, né? Porque senão você também, assim, é o que você falou, tem que girar. Sim. Mas para girar você tem que ter a reposição, não é verdade? Não adianta você sai fulano, sai ciclano. E são características diferentes. E aí para repor. O Flaco tem uma característica, o Rony entrega outra. Sim, exatamente. O Flaco assim, ele tem uma maneira de jogar. E é um cara que é bom você ter um. Quando você precisa desse cara de mais presença de área, estatura, né, um cara mais alto, um cara, né, bola cruzada, que o Palmeiras usa também em muitos momentos, cruzamentos na área.
Então, acho que é importante você ter o Flaco. O problema, acho que para o palmeirense, é você ter o Flaco como essa referência Único, de né? 9. Essa única opção de homem de área ali. Isso que incomoda um pouco mais. Mas seria bom o Palmeiras contratar um jogador, por exemplo, para essa função, né? Um cara que, sei lá, que te entregue mais e mesmo assim manter o Flaco no elenco. Porque, como você falou, são muitas competições, não dá para você jogar todos os jogos. E aí é uma opção interessante. O Flaco é uma opção interessante. Aí eu volto pro Felipe Anderson. Ele tá em qual parte da fila aí, da fila de vaga? Então, Porque o Zé me lembrou de um cara que eu tinha esquecido já, o Maurício. O Arthur Mesmo sendo posição que foi utilizado pelo Abel, né? Posição diferente, o Felipe mais pela esquerda, o Maurício ali flutuando muito próximo da área, como gosta de falar também. flutuação. Flutuando, essa coisa. coloca na minha conta. Na primeira semana pode. A tua comanda. Mas é isso, assim, o Maurício, ele te entrega uma dinâmica de jogo diferente do Felipe Anderson. Mas brigam por posição do banco de reservas para entrar. Que fila que tá o Felipe Anderson? A fila do pão, como dizem. Ele tá com que senha? Por enquanto ele tá atrás, né? Justamente Pelo pelo que a gente falou, terminou a temporada. pelo que terminou a temporada. E o Arthur, me lembra, você estava falando, o Arthur falou comigo aqui, lembrou, rapaz, a gente pode esquecer também, tem o Bruno Rodrigues, né? Quem? Bruno Rodrigues, lembra dele? Ah, é verdade, ele se lesionou. Se lesionou uma vez, voltou, se lesionou de novo, né? E ficou fora, tinha sido contratado junto ao Cruzeiro, né? Exatamente. No começo do ano passado. Exatamente. E tem o Bruno Rodrigues aí, que pode ser muito útil na frente também. Estou falando de jogador de beirada também e tal, etc. O Bruno Rodrigues faz bem opção de ataque. Faz bem uma opção no ataque também, quer dizer. É. Tem algumas peças ali. Agora, você falou um nome. Alguém aqui olharia com carinho, até pela história do jogador no clube, e daria mais uma chance, não negociaria o Rony e ainda ficaria com ele no elenco? Então, cara, assim, é delicado falar disso, né? Acho que o torcedor tem gratidão, tem tudo isso, mas... Alguns têm ingratidão, inclusive. A entrega da temporada, você não pode falar de vontade. É isso. Mas tecnicamente... Vontade ele sempre teve. Sempre teve. Mas tecnicamente, assim, muitos jogos decisivos faltou. E aí, assim, é difícil, né? Em outros clubes no Brasil, ele seria titular. No Palmeiras hoje ele não seria titular. Então, mas estou falando justamente isso, não para necessariamente ser titular, mas fica aí no elenco, pode ajudar em algum momento da temporada, são várias competições, tem Mundial, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato Paulista e tal, um monte de coisa. Quais são os jogadores de frente hoje no elenco do Palmeiras? Então, a gente está falando aqui de Paulinho, a gente está falando de Flaco, a gente está falando do Bruno Rodrigues quando tiver condições. Felipe Anderson o Facundo, é mais meio atacante. O Facundo. Estevão. Vou falar pra você, eu negociaria. Esse na fila do pão tá mais longe que o Felipe Anderson. Até pra abrir também essa questão da oxigenação que a gente tá falando e da folha salarial. Eu tentaria negociar o Rony. Toda a gratidão, mas... Eu acho que hoje é um jogador que vai ter que lutar muito para ter uma chance no time titular, o William. E aí quando as coisas desenham para isso, é melhor a saída. E é isso, né? Se o Rony se mantém no elenco, a movimentação de contratação ela é outra. Sim. Pelo salário, né? Pela posição mesmo, como a gente está repetindo aqui. Para você não ter vários jogadores que fazem a mesma função ou características muito parecidas. Então eu acho que a conversa da diretoria... Agradecer o Rony e movimentar. A conversa da diretoria é olhar para o Abel e falar, quem você abre mão? É que também... Tem isso também. É que assim, nós estamos discutindo... Só que é um cara que o Nath falou, só vale reforçar isso, é um cara que sempre se mostrou muito disposto, interessado, um cara que corre, que luta, que entende o que é vestir a camisa do Palmeiras. Se você observar, nós estamos falando de Rony como centroavante. Sim, mas o Rony... Ele joga pelo lado. Joga pelo lado. Qual o jogador que joga pelo lado com velocidade do Palmeiras? Com a velocidade que tem o Rony, o Rony de atacar a velocidade assim... Então você muda ele de função. Sim. E aí você traz o Paulinho para o centro do campo. Por isso que eu estou dizendo. Essa análise é complicada. Sim. Você tira, você tem o... Se você tirou o Estevão, você vai colocar quem? Velocidade, pelos lados. A gente estava falando, né? O Facundo... O Facundo... Ele não é tão agudo quanto o Rony. Não é igual. Então. Se você precisa em determinados jogos, como gosta de jogar o Abel, de forma, com a estratégia que tem de marcação e velocidade nas costas dos zagueiros ou projetando contra-ataque, o Rony seria esse cara.
Por isso que você tem que tomar um cuidado enorme, porque nós estamos falando sobre centroavante, camisa 9. Eu volto de novo a falar, Palmeiras precisa contratar um 9 que coloque a camisa e acabe com os problemas do Palmeiras. O Palmeiras o ano passado deixou de ganhar muitos jogos porque faltou qualidade ali na frente. Faltou um 9 que, vem cá, tenho 10 oportunidades, eu vou fazer 8. Se o Palmeiras tivesse um camisa 9 o ano passado, bom, muitos jogos ele teria saído com a vitória assim, de forma tranquila. Porque o Palmeiras, em determinados jogos que perdia, né? Ele perdeu acho que uns 4, 5 jogos amassando o adversário, criando chances e não conseguia fazer o gol. O Flaco, bola batia aí para fora, o Rony chutava a bola para cima, né? Esperando alguma coisa do Felipe. Contrate um jogador, o Palmeiras precisa contratar um jogador de novo. E decida. Decida. Porque o Palmeiras tem uma estrutura. O Palmeiras, de todos os times aí que nós estamos discutindo, o Palmeiras tem, querendo ou não, você tem uma referência na zaga, você tem um meio campo já montado, porque você tem 2 volantes que estão entrosados, que os caras, e a tendência é só melhorar, né? Você precisa de um encaixe ali, talvez, de um meia, mas só que você também tem o Veiga e o Maurício que jogam, Sim. que já se conhecem ali, então pode jogar. Então nós estamos falando exclusivamente do Palmeiras, de um lateral direito, que é o Giai, mas você não sabe se vai ficar ou não como titular, e a definição dos atacantes. Então Mas qual o 9 no mercado hoje? Cara, eu ia perguntar isso. Eu tô pensando aqui, falando, cadê esse 9? Esse é o... Onde Porque tá o esse Palmeiras 9? tentou o Sacha? Pedro. Sim. Não consegue, né? Sacha. E aí, assim, um cara com a característica para ser esse cara de referência hoje no mercado, ou você vai gastar muito para tirar de fora do país, para trazer de fora do país, na verdade, Por exemplo, ou para tirar de algum clube hoje. Eu não gosto de falar porque senão dá a impressão que a gente está dando conselho, não é isso. Mas dentro das características que joga o Palmeiras, dentro daquilo que ele já apresentou nos 2 primeiros anos, por exemplo, o ano passado eu tenho que levar em consideração porque teve problemas com o pai faleceu e tal. Tiquinho. O Tiquinho. Que o Botafogo tá a fim de negociar. Tiquinho está sendo oferecido ao Santos junto com o Lucas Halter e Danilo Barbosa para o Jair, né? Pelo Jair e mais uma Jair. Mas se você analisar, por exemplo, o Tiquinho não vai ter o desgaste que tinha no Botafogo, de correr para lá, embora o time do Abel todo mundo corre. Mas você põe um cara ali na frente para finalizar jogadas, o Tiquinho é esse cara. O Tiquinho é o cara que finaliza muito bem. Ganhou do Palmeiras aqui, o Botafogo ganhou do Palmeiras de 1-0, um chute de um centroavante. Quem? Tiquinho. É que o ano passado ele caiu muito, Sim. até pela qualidade de jogo da equipe do Botafogo e pelas características técnicas e táticas. Mas assim, o Tiquinho, um 9 que você dá confiança, fala para ele, eu preciso que você fique ali na área só para segurar a bola ou senão para finalizar, que é o que ele vai fazer. Eu acho que, por exemplo, com todo respeito ao Flaco, que foi bem, mas o Tiquinho de 10, ele vai guardar no mínimo 5. Eu acho, pela qualidade que tem. Jogador experiente, não fica nervoso na frente da área. Não sei. Eu acho que o Palmeiras precisaria contratar um jogador assim. Bom de grupo, né? Um cara bom, não deve ser tão caro. Entendeu? Não, pra tá sendo envolvido. até porque ele é reserva no Botafogo. Eu acho que está acabando o contrato dele também, né? Acho que que sim. é o último ano de contrato dele. Pois é, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que anunciou aí o Paulinho como seu principal reforço da temporada, né? Tem aí também algumas outras negociações. O Paulinho já falou que o Super Mundial foi algo que fez com que ele pensasse em vir ao time do Palmeiras. Então, se aconteceu isso com o Paulinho, pode acontecer também com outros jogadores, que é no caso do Vila Sante, do Grêmio, né? O empresário do jogador revelou que o Palmeiras teve sim, né, conversas com os jogadores, com o jogador para que ele viesse jogar no time do Palmeiras a partir da próxima temporada, a partir dessa temporada, né, de 2025. O jogador, né, estaria muito bem interessado também, devido mesmo interesse do Paulinho, né, o Super Mundial de Clubes. Isso aí é uma baita vitrine para o jogador, e o Palmeiras está, né, nessa competição. Isso deixa ainda mais o Verdão, né, com aquele desejo de outros jogadores de ir para o Verdão, né? E o contexto da história é que o Verdão já cravou a contratação do jogador Paulinho, Facundo Torres, chegam para repaginar o sistema ofensivo do Alviverde, né? Essa dupla, né? Contudo, agora o alvo do Palestra é no setor do meio campo. O Palmeiras agora está indo para cima do meio campo, né? Está com conversas abertas para a contratação de Andréas Pereira, que inclusive
né, com uma acelerada para obter logo a resposta do Furlan. O Verdão também está com o paraguaio Matias Villasante, né, ao seu radar, caso o Andrés Pereira não venha. O Furlan, o Sante, né, o Villasante é um dos interesses aí do Verdão, né? Então vamos ver aí o que é que possa acontecer, né, aí com tudo isso. E nesta quinta-feira, Renato Bittar, empresário do volante paraguaio, se pronunciou sobre a transação que agita os bastidores. Então temos aí provavelmente o Villasante jogando no time do Verdão na próxima temporada. E aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!